Olá pessoal, mais um vídeo no meu canal. Hoje eu quero trazer umas novidades, certo? Eu trouxe nos vídeos anteriores falei sobre a liberação aí do código-fonte, certo, da NVIDIA. E eu vou dar continuidade também àquela análise, só que eu preferi trazer um artigo, falando sobre uns conceitos de fábrica de software na nuvem, certo? Eu andei pensando assim alguns assuntos específicos e notei que hoje, com a gama de informações, com a globalização da computação na nuvem, as grandes empresas já estão migrando para, já migraram, né, muitas empresas para a nuvem, das grandes empresas. Só que as fábricas muitas ainda estão engessadas. Por exemplo, tem uma empresa lá específica e aí nós alocamos aquele colaborador específico para cada determinada empresa e os recursos necessários para aquele processo ande, aquele trabalhador home office atinge os objetivos, certo? E na nuvem tudo isso pode ser controlado, ok? Então eu vou trazer esse artigo aqui nos dados pessoais só para a gente ter conhecimento, mas eu quero trazer esse artigo, vou trazer mais detalhes na prática também, como a gente gerenciar. Esses assuntos vai abordar mais conceitos de processo de fábrica de software e computação em nuvem e também gerenciamento de processos. Também vai trabalhar um pouco com conhecimento de ágil. Só quero abranger a ideia que eu quero trazer, certo? O objetivo aqui é pesquisa e desenvolvimento. Estou codificando também, alguns vídeos anteriores eu estava codificando, só que falei um pouco de C Sharp aí, mas eu vou trazer mais algumas coisas sobre C Sharp, sobre a linguagem aí, atualização, certo? Então, soft factor, certo? Em inglês, Enclosed Computer. Então, é computação, fábrica de software na nuvem. Hoje, como eu falei, devido à globalização, você tem umas imagenzinhas, né, na internet, só para a gente discutir o assunto, né? Quando a gente, né, analisa desenvolvimentos, existe o processo de negócio para a gente fazer determinado processo, desenvolver determinado software, tem que ter um processo específico, que é a chamada famosa soft factor ou fábrica de software. Sim, existe fábrica de software para desenvolvimento de software. Hoje, devido às gamas de aplicações hoje na internet, hoje devido à gama de aplicações de softwares, web, entre outras tecnologias lançadas atualmente, nós podemos trazer essa metodologia de fábrica de software para a nuvem, como aderir os recursos, certo? Mas primeiramente, eu vou falar o seguinte, primeiramente eu tenho que falar sobre o conceito de fábrica de software. Porque hoje em dia existem vários tipos de conceito, né? O conceito fábrica é várias indústrias, existe vários tipos de segmentos de indústrias na era, certo? Mas só que veio de um estudo, certo, para desenvolver esse termo e hoje existe sim as fábricas de software. Mas eu quero aqui só pegar um conceito aqui para a gente fazer pesquisa e desenvolvimento rápido, código-fonte, mas temos que fazer uma pesquisa aqui. Então, o termo fábrica de software, né, em tradução, né, para software factor, é um conceito, certo, que existe desde da década de 60, mas só ganhou conhecimento a partir da década de 90 devido aos marcos aí da internet de informática. E basicamente a ideia consiste em quê? Que consiste valer dos processos das indústrias, certo? Então, aqui em vista acelerar as produtividades e diminuir os prazos. Esse é o objetivo da fábrica de software. Mas a fábrica de software veio um conceito lá da era industrial, na década de 60 até meados da década de 90, aí começou a engajar mesmo o conceito de fábrica. Então, muitos conceitos que nós vamos falar sobre os processos foi adotado lá das fábricas, das famosas fábricas de produção, né? Das produções aí em larga escala. Então veio disso na fábrica de software. Então, assim, as metodologias empregadas pela indústria tradicional são aplicadas, certo? São aplicadas ao ambiente de teste, manutenção e desenvolvimento de software. Três dos conceitos mais utilizados são produção em larga escala, certo? Produção de aumento da produtividade, desculpa. Então, o objetivo é desenvolver software em larga escala mesmo, com um time, com a equipe, só que utilizando esses conceitos anteriores de fábrica de software, certo?
Então, eu não quero delongar aqui só, é o conceito, então vem se a gente for resumir aqui, vem lá da pegadas desde a era industrial, grandes empresas que eu vou falar aqui agora, que tem esses processos definidos, e grandes cientistas lá da Harvard, é, na era lá do marco dos anos 90, que começou o software, o sistema operacional, Bill Gates, Steve Jobs, entre outros grandes cientistas, começaram a pesquisar como adotar esse processo de indústria para a área de informática, área de tecnologia, ok? Então esse é o conceito inicial. Agora vamos lá que eu quero chegar no assunto, né? Então, eu quero trazer esse conceito de fábrica primeiro. Então aqui, a origem da fábrica, de conceitos industriais de processos, eu vou trazer dois grandes nomes aqui. Esses dois grandes nomes é a própria Ford, o Fordismo aí, não vou pesquisar sobre o Fordismo, o conceito detalhadamente, mas o Fordismo ajudou muito a globalização, né? E a própria Toyota. A Toyota tem um processo de larga escala de produção que é muito adotado os processos da Toyota em outras empresas, em outras fábricas, certo? E tem muitas grandes empresas que adotam a produção industrial. A produção industrial é essencial, a produção em larga escala, para poder atender a demanda e atender os recursos. Então, foi adotado isso aí. E o que eu quero agora apresentar, fazer essa associação aqui, não estou fazendo propaganda de marca, não. Eu quero trazer a origem da fábrica de software, como esse conceito surgiu e como hoje a fábrica de software atualmente ainda tem empresas que adotam a fábrica de software em prédio, tem ali a equipe junto, mas agora isso com a globalização, devido à pandemia, tudo está no home office, como adotar essa fábrica de software na nuvem. É isso que eu quero trazer esse conceito aqui no meu canal, um artigo acadêmico, certo? A ideia. Então, o Scrum. O Scrum é um processo, a gente pensa que o Scrum é um processo só da área de metodologia de desenvolvimento de software, mas não. Eu tenho uns vídeos anteriores que eu falei que o Scrum é um processo, uma metodologia que pode ser aplicado em várias áreas. O Scrum já foi aplicado nessas grandes empresas aí, certo? Mas de onde surgiu o Scrum, né? Se a gente for para a origem do Scrum. Então, o Scrum é uma metodologia que pode ser aplicada e é aplicado na metodologia de desenvolvimento de software. Então, as origens do Scrum pode ser rastreada lá no artigo, até um artigo baseado na Harvard. Iniciou lá na Harvard, um senhor que eu não sei pronunciar esse nome em inglês, em inglês não, ele é japonês, deixa eu ver aqui. Ele fez essa pesquisa, Hirotaka, eu não sei pronunciar japonês, pessoal, desculpa aí. É um professor da Harvard, certo? Essa pesquisa tudo nasce lá nos Estados Unidos, né? Famosa. Então ele fez essa pesquisa acadêmica baseada nas metodologias das indústrias, das grandes indústrias, certo? E lá em meados em 1993, ele em meados de 1933, com base nos artigos e nos princípios da manufatura, certo? Jeff, ele desenvolveu um método radicalmente diferente para o desenvolvimento de produtos no setor da informática. Como eu disse, associação de fábrica industrial, para pegar essas metodologias e aplicar no desenvolvimento. Então ele formalizou o método criando o Scrum. Ele pegou aí com a ajuda de quem, né? Para criar essa metodologia Scrum baseado nessas empresas, nesses processos industriais para aplicar a fábrica de software. Então quando você estuda Scrum, um pouco aí, o Scrum, né? E tem várias certificações, o conceito da era industrial. Tudo é globalizado, tudo é bastante alinhado as coisas, né? Então esse é o conceito. Scrum nasceu aí, associando a área industrial. E esse Scrum tem outros processos, certo? Mas só que é um mais adotado hoje, eu acho que para desenvolvimento de software e comunicação em equipe, é uma metodologia muito utilizada para desenvolver e entregar o software ágil, ok? Então vamos lá. Então aqui eu só trouxe uma metodologia, que é um processo bem organizadinho, certo? Trouxe aqui, gosto de trazer essas ideias aqui, como funciona um processo industrial de manufatura para a área de automobilismo. Eu pesquisei até o sistema aqui da NX Auto, eles é tudo integrado, sistemas operacionais, entre outras aplicações que faz, mas aqui é o processo de manufatura, que tudo isso aqui vai gerar sistemas para a gente fazer. Então aqui já é uma fábrica, certo? Manufatura para tudo, é um processo definido, utilizando a metodologia para desenvolver um determinado produto. Neste caso, a gente vai para a área de software, a gente tem a metodologia, fábrica de software, a gente vai adotar um processo para desenvolver um determinado produto, que é o software, ok?
Aqui é a nova era do futuro, que eu coloquei essa imagem aqui, que agora, futuramente, a fábrica de software vai adotar isso. Já a fábrica de software tem cloud em nuvem mesmo, tudo ali gerenciado, vocês, máquinas virtuais, tudo, redes, comunicações, a gente só precisa de uma conexão boa para adotar tudo isso. Então, aqui eu trouxe uma fábrica do futuro também, já estou falando nisso, que é tudo conectado, tudo em nuvem, certo? Então, até o processo mesmo de utilização. E vamos lá. E aqui, para a gente começar a fábrica de software, agora vamos para o conceito. Foi adotado, como eu falei lá, na era industrial e começou a metodologia de processo. Mas só que lá o pessoal do Scrum precisava adotar um processo aplicado ao conceito de fábrica de software, aplicado ao produto software. Então, utilizando aqui o processo na área de desenvolvimento de software, grandes empresas, Microsoft, aí, Google, IBM, entre outras pequenas e médias empresas que desenvolvem. Tem que existir um processo, para definir ali e começar. Então, começar contrato, inicia ali o processo de fábrica de software. Então, para iniciar uma fábrica de software, precisamos ter esse determinado conceito. Precisamos primeiro fazer análise de requisitos, certo? Tem a empresa, determinada empresa ali, as prioridades, alterações, melhorias, tem os desenvolvedores, tem a equipe de testes, padrões e métodos de processo na gestão de produtividade. Você pode aplicar isso, qual teste de qualidade e quais padrões a gente pode utilizar para começar o desenvolvimento de software e aprovação para produção, você entregar tudo fechado ali. Isso tudo pode ser gerenciado de computação, né, em nuvem. Você pode conversar com o seu... Aí já começa a fábrica de software aqui, eu estou dizendo em nuvem. Você pode conversar com o seu fornecedor, às vezes presencialmente, às vezes via TeamViews, via Meet e outras plataformas. Então tudo isso aqui você pode fazer via e-mail, gerenciar, trazer, enviar as análises de requisitos, fazer tudo isso, certo? Então a gente muito presencialmente, a fábrica de software em nuvem, a gente pode adotar todos isso, utilizar sistemas para fazer análise de requisitos, fazer alterações, melhorias, tudo isso, né? A área aqui que inicia no projeto. É isso que eu quero falar, certo? Então tem todo esse processo para iniciar a fábrica de software, para iniciar o desenvolvimento, ok? Mas aí que eu falo, iniciei lá, tem todo o processo inicial. O projeto, eu quero dizer que o projeto é o centro de tudo. É isso, o projeto centro de tudo. Por que eu adotei esse conceito no meu artigo aqui? Porque assim, o projeto, ele que é a parte que vai surgir novas, no novo desenvolvimento, no novo produto, é através das ideias ali do projeto. Por isso eu chamei que o projeto é o centro de tudo. Se é um projeto, nada a gente consegue desenvolver. Um projeto de novo carro, projeto de novo produto em específico de mercado, um novo produto também de software que atende a determinada demanda de vários segmentos, industrial, energia e entre outros. Então, o projeto é o centro de tudo. Então, o projeto eu coloquei aqui, para a gente começar a fábrica de software em nuvem, a gente tem que primeiro aplicar metodologias ágeis. A gente tem que utilizar essas metodologias ágeis, como eu falei, o Scrum. Então, utilizar os softwares em nuvens que existem, certo? Para aplicar aquela metodologia e iniciar a equipe home office ali online. Então, a gente tem que aplicar essas metodologias ágeis que existem hoje no mercado, pegar do projeto, o projeto e alinhar para metodologias ágeis. Dentro do projeto, a gente vai ter que ter um projeto, um acordo fechado, e pegar e aplicar aquelas metodologias ágeis de acordo ao projeto, ok? E depois a gente precisa definir o ecossistema, certo? Definir o ecossistema. Esse ecossistema é definir tudo que está englobando o projeto, todos os recursos, tudo que vai usar na área de redes, na área de segurança, enfim, o que engloba um projeto. A gente vai ter um ecossistema ali, todas as partes interessadas, as pessoas. A gente tem que entender ali, definir o ecossistema que a gente está englobando, que assim, na hora que a gente for para a nuvem, nós vamos saber o que nós vamos utilizar, ok? Então a gente tem que definir esse ecossistema. E eu vou dar uma pausa aqui já 14 minutos, porque os vídeos em YouTube não podem ficar muito grandes. Isso. Eu vou continuar com esse objetivo aqui, é falar sobre a Software Factory, né, a fábrica de software na nuvem.